Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Eu sei que essa máscara, ela te atrapalha um bocado, né? Mas você ainda pode falar amém, ainda é permitido. Então aproveita. Ainda é permitido falar aleluia, falar glória a Deus. Então, louve ao Senhor. Glória a Deus. Vamos falar um pouco da palavra do Senhor neste momento. Eu queria refletir com os irmãos sobre o recomeço. Tá? Esse será o nosso tema nesta noite. Aproveitando o tema que o pastor Márcio Valadão escolheu para a igreja durante o ano de 2021, que é o recomeço, o ano do recomeço. Acredito que seja um tema bastante oportuno depois desse ano de 2020 que nós vivemos. Não é verdade? Quando enfrentamos tantas lutas, tantas dificuldades, mas nós podemos dizer, sobrevivemos, não é isso? Graças a Deus, amém? Meu Deus, quantas pessoas não conseguiram chegar a esse dia 1º de janeiro? Mas nós conseguimos, não porque somos fortes, mas porque o Senhor, pela sua misericórdia, nos concedeu esse privilégio. Por isso nós louvamos o nome do Senhor e temos aqui uma oportunidade de recomeçar. Recomeçar. E o que é o recomeço, né? É algo que existe depois do fim. Alguém pode dizer assim, depois do fim não tem mais nada. Mas tem sim, tem sim. Nem sempre, né? Mas algumas vezes, depois do fim, é possível recomeçar. Porque aquilo que você considera um fim, pode ser o fim de uma etapa. Então você tem outra etapa pela frente. O fim de uma fase, mas você tem outra fase pela frente. Então você tem a oportunidade de recomeçar. Essa palavra recomeço, é interessante que é uma palavra neutra. Pense bem, a palavra recomeço, ela não é positiva, nem é negativa. Não é isso? Nós precisamos saber, vamos recomeçar o quê? Porque se você vai recomeçar uma coisa ruim que você estava fazendo, não adianta. Então vamos recomeçar o quê? Quando? Como? Onde? Então, essas questões é que vão definir se esse recomeço será positivo ou negativo. Por isso eu quero propor essa reflexão nessa noite, para que nós possamos recomeçar uma coisa certa e da maneira certa. Porque não adianta também você recomeçar fazendo tudo errado. Talvez até o propósito seja bom, mas você, se estiver agindo da forma errada, pode não adiantar. Então precisamos ter atitudes corretas para que esse recomeço ele seja positivo. Precisamos dar um sentido positivo para esse recomeço com a graça de Deus. Amém? Muito bem. Então, é um tempo de recomeçar tantas coisas. Muitos estão recomeçando a dieta, não é verdade? Recomeçando essa luta de uma alimentação balanceada, recomeçando ali aquele propósito do exercício físico. Muitos vão recomeçar os estudos, recomeçar um trabalho, recomeçar um relacionamento. O que é que nós vamos recomeçar? Talvez seja a oportunidade de você recomeçar a leitura da Bíblia. Não é isso? Recomeçar um propósito de oração, recomeçar um propósito de jejum, de consagração ao Senhor. O que é que você vai recomeçar? Aproveite
essa oportunidade. Mas o recomeço pode significar o quê? Uma luta que você talvez tenha perdido, você talvez tenha sido derrubado, talvez você tenha sido nocauteado, mas você não foi vencido, você está vivo. Você está vivo. Então, é como aquele lutador ali no ringue, que ele é derrubado, mas a luta não acabou. A luta não acabou. Então, o juiz começa a fazer aquela contagem, não é? Ali de 1 até 10, ou de 10 a 0, não sei. Mas o fato é que existe uma contagem, e é aquele tempo que aquele lutador que está no chão, ele tem para levantar e recomeçar a luta. Então, hoje é a hora de você levantar do chão e recomeçar a luta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta! Você caiu, quedas acontecem. Mas diga assim: Satanás, eu não desisti da luta. Eu não saí da briga. Eu não desisti da guerra. Eu estou aqui, eu vou recomeçar a minha batalha. Em nome de Jesus. Olha, um novo ano é uma nova oportunidade. A misericórdia do Senhor, ela se estende sobre nós. A cada manhã, nós temos uma nova oportunidade. Certo? Não é só o dia 1º de janeiro, não. Cada manhã é uma nova oportunidade que Deus nos dá. E eu queria ver com vocês alguns exemplos bíblicos. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3. A história bíblica é marcada por fins e recomeços. São tantas situações que nós poderíamos ficar durante horas falando sobre elas aqui, mas eu queria citar apenas alguns exemplos. Gênesis capítulo 3. Esse capítulo fala sobre a tentação e o pecado que aconteceu ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez. E logo que eles comeram daquele fruto proibido, a palavra do Senhor diz que Deus procurou Adão ali no jardim, e Adão estava escondido, mas finalmente Adão se aproximou do Senhor, e Deus falou, Deus trouxe ali um julgamento sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. Mas, mesmo naquela situação de julgamento, naquela situação em que maldições foram pronunciadas, mesmo naquele momento, existem pontos de esperança no texto. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso. E eu quero dizer que Adão e Eva tiveram uma oportunidade de recomeçar. Recomeçar como? Eles saíram do paraíso e tiveram a oportunidade de recomeçar a vida fora do paraíso. Seria tão bom se não tivessem saído, mas já que saíram, ainda tiveram a chance de recomeçar a vida. Então eu queria ler aí Gênesis capítulo 3, no versículo 14 em diante. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher,
e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha, é um texto assim um tanto quanto pesado, não é? Mas existe esperança nesse texto. Esperança de um recomeço. Mas onde está essa esperança? É interessante que depois do pecado, nós poderíamos ter aí nas Escrituras uma cena de execução dos pecadores, não é verdade? Não poderia ter isso? Deus poderia chegar e dizer, eu avisei para vocês não comerem desses frutos, não foi? E vocês comeram? Comemos. Então, venham aqui, façam a fila aqui, é a hora de vocês morrerem. Não poderia haver isso? Poderia. Mas Deus não fez isso. Por que que Deus não fez? Porque Deus deu uma oportunidade para Adão e Eva viverem. É verdade que um dia eles morreriam pelo pecado, mas eles ainda tiveram uma vida longa pela frente. E veja a oportunidade que Deus nos dá. Nós todos poderíamos estar mortos agora, mas o Senhor, pela sua graça, nos deu tempo de vida, o Senhor nos deu chance, o Senhor nos deu oportunidade, e agora resta a questão, o que faremos com a oportunidade que Deus nos dá? Mas, afinal de contas, onde está a nota de esperança nesse texto aqui? Olha só, o que Deus disse para a mulher. Deus disse para ela assim, com dores darás à luz filhos. Olha aqui a nota de esperança. Eva ainda teria filhos. Olha que coisa extraordinária. Talvez ela estivesse imaginando que morreria naquele instante, mas Deus estava dizendo, Eva, você ainda terá filhos. Olha que maravilha. Talvez ela nem estivesse esperando isso mais, mas Deus está dizendo. Assim, em outras palavras, né? Olha, embora você tenha pecado, você ainda terá filhos, porque ainda te darei esta oportunidade. Olha que bênção. Olha a graça de Deus, olha a misericórdia e o favor do Senhor. É verdade que seria com dores. Seria com dores. Porque quando nós falhamos, ainda que nós tenhamos uma oportunidade de recomeçar, algumas consequências podem permanecer. Então nós devemos levar isso muito a sério. A gente também não pode brincar com Deus e pensar assim, então está muito fácil, eu vou errar, vou falhar, vou recomeçar, vou pecar, vou recomeçar, vou fracassar, vou recomeçar, e toda vez eu vou recomeçar, vou viver de qualquer maneira, porque Deus sempre me dá a chance de recomeçar. Não, não é assim tão simples. Mas se temos essa chance hoje, devemos aproveitá-la. Então, Eva ainda teria filhos, olha que maravilha. Evidentemente, Adão também estava incluído aí. Mas veja o que Deus falou com Adão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida. Então eu ainda tenho uma vida. Eu ainda tenho uma vida pela frente. Eu ainda vou comer pão. Olha só, nem tudo está perdido. Olha a chance, olha a oportunidade, olha a vida que Deus ainda deu para Adão e Eva. Você ainda vai comer pão durante muitos dias. Olha a graça do Senhor. Agora, nós precisamos ter em mente o seguinte, que o recomeço, ele pode não significar
zerar a conta e voltar à estaca zero. Por quê? Você já pensou? Adão falando com Deus assim, né? Vamos aqui especular. Imagine Adão falando com Deus assim, Senhor, então eu vou ter uma chance, vamos voltar a Gênesis 1. Não é assim não, não é assim não. Não é assim. Senhor, vamos começar tudo de novo, vamos fazer de conta que não aconteceu nada. Também não é assim. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas decisões. Então, precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado. Estamos em Gênesis 3. Tudo bem, você vai ter uma oportunidade em Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 6, mas você não vai voltar a Gênesis 1. Tome cuidado. Por isso, eu muitas vezes falo assim, especificamente para os jovens, para que tomem cuidado com as suas decisões. Porque, embora possam ter muitas oportunidades, não voltarão a Gênesis 1. Isso é muito sério. Muito sério. Veja bem, imagine Adão falando com Deus o seguinte: Ô Senhor, tá bom, eu pequei, vamos começar de novo. Essa mulher que o Senhor me deu, ela me levou ao pecado. Faz o seguinte, o Senhor podia me dar outra mulher? Não é assim o recomeço, não. Adão continuou com Eva. O Senhor podia criar outra mulher? Senhor, eu tenho outra costela sobrando aqui. Mas não é assim. O que eu quero dizer? O recomeço não significa leviandade. Nós não vamos chutar o balde, né, abrir mão dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Muitas coisas elas devem ser mantidas. A pessoa Adão falando assim: Senhor, essa mulher que o Senhor me deu me levou ao pecado. Eu quero agora um homem. Não teve isso. As coisas foram mantidas como Deus fez. Olha só, é como algumas pessoas que querem recomeçar, mas assim, na base da irresponsabilidade, né? Não levam nada a sério, casam hoje, descasam amanhã, daqui a pouco estão descasando de novo, e é uma confusão. A gente sabe que tem situações muito complicadas e a gente respeita, mas o que não pode acontecer é a leviandade, é a irresponsabilidade. A pessoa está casada e daqui a pouco diz que está solteiro. Não existe isso. Não existe isso. Então Adão continuou ali com a sua mulher para recomeçar. Muito bem. Citarei rapidamente outras situações de recomeço. Uma delas que está um pouco adiante aí é o dilúvio. O dilúvio destruiu ali a humanidade quase toda, mas Noé e a sua família tiveram a oportunidade de recomeçar. Quantas pessoas morreram, não é verdade? Milhares ou talvez milhões, não sei. Quantas pessoas morreram, mas Noé e a sua família foram preservados e puderam recomeçar. Isso se parece um pouco com a nossa situação hoje, não é isso? Quantas pessoas morreram no ano de 2020? Quantas pessoas? Mas nós estamos aqui, firmes pela graça de Deus, para recomeçar. Olha, um pouco adiante, nós temos a história de Abraão. Em Abraão também existe um recomeço. Deus começa ali, através dele, a formar um povo. E Abraão tinha 75 anos quando foi chamado pelo Senhor. Então esse detalhe da idade é muito importante, porque aos 75 anos, Deus chamou Abraão para recomeçar a vida em outro lugar. Aos 75 anos. Então, muitas vezes, a idade ela é colocada como um obstáculo. A pessoa fala assim: eu já estou muito velho para tentar isso, tentar uma profissão, um relacionamento, ou mesmo um ministério, ou
alguma coisa. Mas aos 75 anos, Abraão foi chamado para recomeçar. Olha que bênção. Um pouco adiante, a destruição de Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades foram destruídas quando choveu fogo do céu sobre elas. E ali muitas pessoas morreram, mas a família de Ló foi retirada. Houve também para eles uma oportunidade de recomeço. Porém, alguns problemas aconteceram. A mulher de Ló olhou para trás e ela foi convertida em uma estátua de sal. A Bíblia tem algumas coisas assim que a gente não compreende, né? Mas existe uma outra cidade chamada Pompeia, onde pessoas foram convertidas em estátuas. E elas estão lá para quem quiser visitar. O vulcão Vesúvio derramou lava, fogo, cinza sobre aquela cidade e as pessoas foram petrificadas. Então, a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua. Um pouco adiante, Ló teve relacionamento sexual com as suas 2 filhas e assim surgiram 2 povos, os amonitas e os moabitas. Este exemplo nos mostra o quê? Um recomeço errado. Cuidado para você não recomeçar errado. Vamos recomeçar certo, irmãos, em nome de Jesus. Não adianta recomeçar cometendo os mesmos erros. Não é isso? Fazendo as mesmas coisas erradas. Bom, um outro exemplo que eu queria citar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. É uma situação em que as pessoas poderiam, caso tivessem esse costume, poderiam desejar um feliz ano novo. Veja aí, Êxodo capítulo 12, no versículo de número 1. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Olha, que bênção. O primeiro mês do ano. Mas como assim, né? Fica uma coisa estranha. Deus chega e fala: olha, vai começar o ano agora. Como que foi isso? O Egito certamente tinha lá o seu calendário, mas em um dia escolhido por Deus, Deus chegou para os israelitas e falou: olha, o calendário de vocês vai começar hoje, o ano de vocês começa hoje. Ah, mas o calendário egípcio diz outra coisa. Não interessa o que diz o calendário egípcio, o calendário de vocês começa hoje. E ali começaram a contar os anos da história de Israel. Tá? Mas qual é o contexto aí? O capítulo 12 de Êxodo fala sobre a saída dos israelitas do Egito. Naquele primeiro mês do ano, os escravos hebreus seriam libertados da escravidão no Egito. Olha que bênção, no primeiro mês do ano. Mas o que eu quero destacar aí seria um recomeço para eles. Mas não é o calendário que determina as mudanças na nossa vida. Não é o calendário. Porque o capítulo 12 é um longo capítulo que vai falar sobre essa libertação dos israelitas, mas eles não foram libertos pelo calendário. Aí não está escrito assim: olha, Moisés, já que este é o primeiro mês do ano, então Faraó vai ter piedade e vai soltar vocês. Não. Não é suficiente começar um novo ano. É preciso que haja atitude correta. Então, aqui nesse texto, o que vai mostrar? Que
os israelitas, para serem libertos, eles tinham que ouvir a palavra de Deus falada através de Moisés. Eles tinham que crer nessa palavra de Deus falada através de Moisés. Eles tinham que obedecer a essa palavra de Deus falada através de Moisés. Então não é só o calendário que resolve as coisas. Aliás, o calendário não resolve nada, né? Eles tinham que ouvir, crer e obedecer. Obedecer o quê? Eles tinham que fazer o que Moisés estava mandando, que era sacrificar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro na porta, comer a carne do cordeiro. Depois, eles deviam sair do Egito. Deus não ia carregá-los para fora do Egito, não, eles tinham que sair. Então, não basta a mudança do calendário. Não é suficiente que hoje seja 1º de janeiro de 2021. Se nós não tivermos as atitudes corretas, nós podemos simplesmente fazer o que fazíamos em 2020. Precisamos da atitude correta. Dizem, né, que para ter sorte no ano novo, a pessoa tem que pular 7 ondinhas, né? Não tem um negócio desse? Ir à praia e pular 7 ondas. Olha, você pode pular até 7 tsunamis. Se você não tiver Jesus na sua vida, não vai adiantar nada. Pode pular o que for. Tem um negócio lá da semente de romã, jogar para trás, não é isso? Pode jogar a romã inteira, pode jogar a árvore. Né? Se você não tiver Jesus na sua vida, não vai adiantar nada. E não é a cor, né, da meia, da cueca, da roupa íntima que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que muda a nossa vida não é o amarelo para trazer dinheiro, não é o branco para trazer paz, mas é o vermelho do sangue de Jesus Cristo. É isso. É isso que muda. E nós temos tantas lições de recomeço na Bíblia. E eu queria destacar mais uma. Dei alguns exemplos do Antigo Testamento, né? Existem muitos outros, mas estou citando só alguns. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, essa mudança do Antigo Testamento para o Novo também é um recomeço. É um recomeço. Porque Israel falhou com o Senhor e no Novo Testamento Deus estabelece a igreja. É um recomeço. Amém? Mas eu queria ainda ler Evangelho de João no capítulo 3. João capítulo 3. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Que fala sobre aquele encontro de Nicodemos com Jesus. João capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondendo, disse: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Eu citei agora há pouco algumas coisas que as pessoas vão recomeçar. Alguns vão recomeçar a dieta, o exercício, o estudo, o trabalho, um relacionamento, ou a leitura bíblica e tal. Mas sabe o que acontece? Algumas pessoas estão precisando recomeçar a vida. Porque estão com a vida tão destruída
que nada está adiantando. Algumas estão querendo até acabar com a própria vida. Mas nesta noite, nós queremos trazer essa palavra do Evangelho, que diz que é possível recomeçar a vida. É possível recomeçar. Você não precisa desistir. Você não precisa colocar um fim à sua vida. É possível recomeçar. Isso não é reencarnação. É novo nascimento. Novo nascimento. E foi o que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite. Assim como nós estamos aqui nesta noite, nesse nosso encontro com Jesus. Quem sabe hoje, nesta noite, seja essa oportunidade do seu encontro com Jesus. Olha, Jesus atende em qualquer horário, tá bom? Ele não tem esse problema. Tem um espaço na agenda de Jesus para você, qualquer hora do dia. Mas já que estamos aqui à noite, é agora também uma oportunidade. E naquele momento, quando Nicodemos conversava com Jesus, Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E então Nicodemos começa a interpretar as palavras de Jesus e colocar a dificuldade. Ele diz: como que um homem velho pode nascer de novo? Olha o obstáculo da idade, né? Talvez você possa imaginar que para você já é tarde demais. Como que pode, nesta minha situação, nesta minha condição, nesta minha idade, como é que eu posso começar de novo? Como que eu posso recomeçar? Mas o Senhor diz que você vai nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. A água representa a palavra de Deus. E esse Espírito aí é o Espírito Santo. Então, nesta noite, nós vamos clamar para que o Espírito Santo opere através da palavra de Deus nos nossos corações, para que esse recomeço, ele possa acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o novo nascimento é esse recomeço. E como que acontece isso? Quando você fala assim: Jesus, entra no meu coração. Eu quero começar de novo. Quero recomeçar. Perdoa os meus pecados. Eu quero recomeçar. Quero uma vida nova. Isso poderia ser feito em qualquer dia do ano, mas que seja no dia 1º de janeiro. O que você não pode é deixar para amanhã. Quantas pessoas não chegaram até aqui? Talvez estivessem deixando para depois, para atender o chamado do Senhor. Talvez estivessem deixando para depois, para receberem Jesus em seus corações, para servirem a Deus, mas não chegaram até aqui. Mas se nós chegamos, nós devemos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos concede em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para terminar, eu ainda quero ler Apocalipse, capítulo 21. A Bíblia, como eu disse, ela fala de tantos recomeços. São muitos. Tanto na história de Israel, quanto nas experiências individuais. Mas o último recomeço está em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, mas esperando a sua volta, quando então terá lugar um recomeço para a eternidade. Um novo céu e uma nova terra. Mas hoje você pode começar
uma nova vida, uma nova história na presença de Deus, um novo nascimento na presença de Deus. Então, você terá agora essa oportunidade de receber o Senhor no seu coração, recebê-lo, assim como Nicodemos estava ali de noite conversando com Jesus. É hora de você conversar com Jesus, é hora de você falar com Jesus, mas não é para ficar dando desculpas, não é para ficar questionando Jesus, é para concordar com Ele e dizer: Senhor, eu quero recomeçar, minha vida não está certa, mas eu quero acertar, Nós vamos orar, amém? Vamos orar, e hoje é dia de você fazer um propósito na sua vida, de você pensar: o que eu preciso recomeçar? É começar uma caminhada com Deus, ou retomar essa caminhada, reconciliar, renovar o meu compromisso com o Senhor? Este é o momento, esta é a hora de você fazer isso em nome de Jesus.